Olá, meus amigos, estamos de volta com o Luz do Evangelho. É sempre muito gratificante estarmos envolvidos no estudo da doutrina espírita. Estamos aqui junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo para darmos continuidade hoje ao estudo, às reflexões do livro Religião dos Espíritos. É um livro muito, mas muito importante para nós entendermos qual é a visão dos espíritos superiores acerca da religiosidade, porque é uma questão de comportamento, a religião. E hoje nós vamos discutir o capítulo número 3 e também o capítulo número 4. O capítulo número 3 vai falar para nós das tentações às quais nós estamos sujeitos em função das nossas experiências seculares e que constantemente estão fervilhando dentro de nós outros, né? Está fundamentada em cima de um questionamento que Kardec faz aos espíritos a respeito do porquê que Deus permite que nós sejamos tentados, por que as coisas acontecem no sentido de sermos tentados, por que existe uma atração nas coisas materiais, né? De forma que a gente é tentado por elas. Então o nosso bate-papo hoje será em torno das tentações, né, doutor? Então, essa pergunta ela é extremamente interessante, como todas, mas veja a sutileza da pergunta. 712 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, por que Deus permite, atrelando o gozo material aos bens materiais, esse prazer junto aos bens materiais? E a resposta é a seguinte, o benfeitor diz para Kardec, olha, é porque o homem precisa desses bens materiais para ele ter entusiasmo, para ele executar sua tarefa, sua missão, né? E ainda mais para ele ser tentado. E quando o Kardec ouviu isso, ele falou, mas qual o objetivo da tentação? Aí o benfeitor disse para ele, bom, primeiro para que o homem desenvolva através da razão uma noção e que ele vai, por conta disso, evitar os excessos. Então a gente depreende que o gozo das coisas materiais está tudo certo, né, Navarro? É uma necessidade até para induzir a gente a novas conquistas. Novas conquistas. Então, quando a gente fala de gozo junto às coisas materiais, por exemplo, você trabalha pensando em comprar um carro. Nossa, quando você compra aquele carro, você fica feliz, fica maravilhado. Mas por quê? Porque isso é um prazer, né? Prazer de ter o carro. Você tem o prazer de hoje eu vou sair com a minha esposa, vou comemorar o aniversário dela, então nós vamos jantar em determinado local. É um prazer, né? E um bem material. E assim por diante, nada disso tem problema. Então o Kardec enfatiza que a gente tem que ter a razão para evitar os excessos, porque o excesso é que gera problema, não é, Navarro? É verdade, a gente precisa focar com relação aos gozos materiais, nós precisamos focar a lei de conservação, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E existe uma questão muito interessante a esse respeito, que é a questão 719. Porque Allan Kardec vai perguntar para os espíritos nessa questão se faz parte da lei natural a busca pela sensação do bem-estar, porque satisfação dos nossos anseios, né, usufruir dos gozos que a matéria dá, nos proporciona uma sensação de bem-estar, né? Então Kardec quer saber se a busca incessante, porque todos nós, todos os seres vivos buscam a sensação de bem-estar, se essa busca pelo bem-estar está de acordo com a lei natural. Nós que somos seres espirituais numa viagem carnal, vamos dizer assim, quando a gente busca a sensação de bem-estar relacionado à lei natural, nós estamos nos conduzindo bem. Os benfeitores espirituais vão nos dar um alerta muito interessante. Eles vão dizer assim que sim, que é da nossa natureza buscar a própria satisfação aqui na Terra através das coisas materiais, mas que é preciso tomar cuidado com dois aspectos. Primeiro,
o excesso, como o senhor bem citou. Todo excesso de gozos materiais em relação ao corpo físico prejudica o funcionamento do corpo físico. Consequentemente, se prejudica o funcionamento do corpo físico, põe em risco a sua existência e mesmo a sua, vamos dizer assim, a sua previsão de tempo aqui na Terra. Então, a inteligência nossa tem que ser desenvolvida a tal ponto que a gente saiba usufruir, tirar do gozo material aquilo que é suficiente para a parte do bem-estar, para a gente se sentir bem diante da vida, né? Vida em abundância significa viver bem. Então é preciso tomar cuidado com os excessos. Ora, a gente comete excessos em relação ao nosso corpo físico na alimentação, né? Que às vezes a materialidade nos permite, nas paixões que tem a ver com a resposta física, tal qual as drogas lícitas e ilícitas, o sexo em desajuste, provoca excessos que vão deteriorar o corpo físico. Então, essa questão já está bem explicada porque existe uma lei chamada lei de conservação. Nós recebemos um instrumento e precisamos conservá-lo para que ele dure minimamente até quando foi planejado ele durar. E nós sabemos que quando a gente encurta as nossas vidas, a gente se insere na questão do suicídio involuntário, né? E aí a gente é remetido para uma outra questão ainda do Livro dos Espíritos, que é a questão 199, onde os benfeitores dizem que vida curta aqui na Terra, ou seja, quando se morre precocemente aqui na Terra, como uma criança, um adolescente, um jovem adulto, por exemplo, quase sempre está relacionado a um resto de vida anterior. Então, os excessos na prática da satisfação dos nossos desejos, né, das nossas tentações, precisa ser levado em consideração essa lei de conservação, porque senão a gente se insere num contexto de culpa, né, diante da lei de Deus. Mas a segunda característica também é muito grave, porque se a primeira tem a ver com o nosso próprio relacionamento com as coisas corporais nossa, a gente precisa tomar muito cuidado com a sensação de bem-estar, porque se ela atrapalhar ou prejudicar o bem-estar alheio, também nós estaremos indo frontalmente de encontro à lei de Deus. O que isso significa? Ao usufruir das benesses do mundo material não tem a ver só com a gente, pois que se eu abuso, eu também estou tirando a possibilidade de outro. Então entra o próximo nesse contexto todo. Vejamos que as tentações da vida não nos prejudicam tão somente, unilateralmente. Tem a ver com as pessoas que convivem conosco, porque, convenhamos, se eu volto para o mundo dos espíritos antes da hora, eu vou fazer falta na vida alheia, naquilo que o meu planejamento reencarnatório tem a ver com o planejamento reencarnatório deles. A questão é muito ampla e profunda. Eu queria lembrar que quem escreveu esse livro é o Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. E nessa questão ele comenta o seguinte, que as tentações, elas vêm, via de regra, de duas origens. Uma são as sombras que nós trazemos dentro da nossa consciência, ou seja, do nosso inconsciente. As falhas, as dificuldades que a gente tem de estar ligado às coisas divinas, crísticas, né? Então, essas sensações que nós trazemos dentro de nós, esses sentimentos, muitas das vezes nos corrompe, nos leva à busca de atitudes infelizes, e isso é uma tentação. Quantas pessoas que são extremamente vaidosas e gastam uma fortuna para atender a sua vaidade, depois fica endividada e isso é uma tentação que ela trouxe dentro dela. A pessoa orgulhosa, que às vezes no orgulho, ela quer estar sempre acima, também acaba se corrompendo, se permitindo. É uma tentação, fruto daquilo que a pessoa traz dentro dela. Mas tem outro tipo de tentação, que é aquela que vem de fora, principalmente dos espíritos encarnados e desencarnados, porque às vezes a gente pensa assim, é só o espírito desencarnado que tenta a gente. Não, tem espírito encarnado terrível, que se a gente não tiver na vigília constante, porque Jesus deu um recadaço para nós, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Não é para não ser destentados, né?
Porque a tentação vem de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Hoje, todo dia, praticamente, a gente tem tentação. Agora, a receita do Cristo é não cair na tentação. Por isso a gente tem que estar com a vigília, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Porque os espíritos usam esse pluguezinho em cima dessa atitude infeliz, desse comportamento em desalinho, e eles vão lá nas nossas fraquezas e plugam. E aí vem o processo obsessivo, que começa devagarzinho, mas acaba, às vezes, na subjugação. E nessa situação nós ficamos na mão desses espíritos que vão nos colocar em situações absurdas. Então, a tentação começa dentro de nós. A gente tem que estar muito atento ao que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando. E segundo, saber que existem forças exteriores que estão nos envolvendo. Se não tiver cuidado, nós caímos nas mãos dessas forças e vamos pagar um tributo muito caro. Então, quando o Emmanuel fala do gozo das coisas materiais, porque a vida é isso. Se não fosse, seria um desastre, você só sofrendo, e não ter vamos dizer assim, uma compensação, ficaria muito desgastante. E Deus permite. Tem as compensações, você vai lutar, batalhar, buscar, e vem aquele prazer, né? Tem milhões de prazeres, tudo bem, mas o excesso que é complicado. Verdade, o senhor tocou no assunto primordial que a gente precisa estar muito atento, que é essa questão dos espíritos que nos influenciam. E quando o senhor falou da questão do pensamento, os benfeitores espirituais vão explicar para nós no Livro dos Espíritos que nós atraímos espíritos para junto de nós pelos pensamentos que temos. Mas eles colocam uma outra condição, que nós convocamos espíritos para junto de nós pelas vontades e pelos desejos que nós temos. Então, toda vontade, todo desejo que nós criamos, ele vai ser visto, ele vai ser enxergado por entidades espirituais. E, evidentemente, se estiverem relacionados a determinadas viciações, que são a plena satisfação de desejos físicos e até psicológicos, vai atrair entidades afinadas que vão se aproveitar, como o senhor bem colocou, como um plug, né? Vão plugar o pensamento deles e os desejos deles para que nós sejamos os instrumentos da satisfação deles, né? Então, as tentações, elas estão nos remetendo também ao discernimento espiritual, para primeiro enxergarmos aquilo que é nosso daquilo que não é, né? E os benfeitores espirituais vão nos dizer, com relação às entidades espirituais que nos induzem às tentações, isso está muito bem colocado lá na questão 469 do Livro dos Espíritos, que a única forma que nós temos de nos defender dessas tentações e dessas entidades é pensar o tempo todo em praticar o bem. Ou seja, mudar o nosso foco. Se nós pensarmos o tempo todo em praticar o bem, nós estaremos abrindo mão daquilo que é nosso. Então nós já estaremos combatendo o egoísmo, né? Consequentemente o orgulho e consequentemente ainda a vaidade. Daí a necessidade que nós temos de preencher a nossa ânsia pelas coisas do mundo material na satisfação das necessidades materiais do próximo. Porque quando eu estiver fazendo isso, né, e aquele que se voluntaria em qualquer frente aí de trabalho de melhoria social da nossa sociedade, vai perceber que as deficiências, as necessidades alheias são muito maiores do que as nossas. Consequentemente, a gente passa a valorizar menos as nossas necessidades. E aí as tentações diminuem, né? E mais uma questão que se levanta é quando Kardec pergunta para os espíritos, né, já lidando com a questão da felicidade mesmo, lá no finalzinho, na quarta parte do Livro dos Espíritos, né, sobre essas possibilidades que o mundo material traz para nós, que a ciência permite para nós outros, né? E hoje nós temos uma infinidade de coisas à nossa disposição que nos bombardeia o tempo todo através da mídia, por exemplo, né? Em criando novas necessidades, se elas não expõem também nós a pensarmos que temos essas necessidades, né? Os benfeitores espirituais nos aconselham a verificar se as nossas necessidades não são fictícias. A gente pensa que precisa, pensa que gostaria, pensa que quer, pensa que tem o direito, mas na verdade, como espírito, a gente não tem essa condição. Então vem a questão da inteligência que precisa ser desenvolvida, mas no campo do espírito, de buscarmos
né? Conforme diz Jesus, o reino dos céus, ou seja, o mundo espiritual e a sua justiça, para que todas as outras coisas não sejam acrescentadas, né? É interessante essa questão, ela é muito ampla. Bom, eu queria já abordar a segunda questão, que, vamos dizer assim, é o protocolo do nosso dia, é a questão 220 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec questiona se quando a gente volta a um novo corpo, ou seja, através da reencarnação, se é possível que a gente tenha limitado a nossa condição cognitiva. E o benfeitor diz que sim, e é bom que a gente analise as nossas condutas pretéritas, porque quando a gente é bloqueado na inteligência, é porque essa inteligência não funcionou muito bem lá no passado. E às vezes, quando funcionou bem, tudo direitinho, às vezes a gente pede para bloquear aquele nível de consciência para nós desenvolvermos outras aptidões. E uma colocação do Cristo que eu acho fantástica, maravilhosa, que é a parábola dos talentos, explica muito bem isso, né? Segundo a história, muito rapidinho, vamos colocar, a história vem de um homem que saiu para viajar e deixou alguns talentos com alguns funcionários. Um talento valia $2.000. Então a gente pensa que um talento é uma moedinha. Não, o Cristo era tão sutil que ele sabia até usar, vamos dizer, os valores da época. Então, aquele homem que saiu, que era o patrão, ele deixou 5 talentos com o melhor funcionário dele. Deixou 2 talentos com um funcionário mais ou menos, que não era nem muito bom, mas também não era tão ruim. E para aquele limitado, ele deixou um talento. E disse para eles, olha, eu vou viajar, na volta eu quero que você me prestem contas. E então ele viajou e voltou. Quando chegou, e aí, o que vocês fizeram? O que recebeu 5 talentos, disse, não, senhor, eu trabalhei, estou lhe devolvendo mais 5, 10. E o patrão ficou, nossa, feliz, muito feliz. Não, que bom, você é um ótimo servo, participa da minha alegria, está tudo certo. E chegou para o outro e disse assim, e você? Não, eu também, o senhor me deu 2 talentos, estou lhe devolvendo 4. Para o primeiro era, vamos dizer assim, R$25.000, ele devolveu mais 25, ficou com 50, o outro estava com 10 mil, ficou com 20, e aí ele ficou feliz da mesma forma, que bom, você pegou 2, me devolveu mais 2, estou muito feliz, participe da minha alegria. Aí chegou para aquele que era um funcionário muito limitado, e aí você? Não, senhor, eu sei que o senhor sei onde o senhor não plantou, o senhor é muito rígido, coisa e tal, então eu resolvi enterrar o talento. Nossa, aquele senhor já ficou decepcionado só com a resposta, né? E disse assim, bom, chamou o súdito e disse, amarre essa criatura e a atire às trevas exteriores. Pega o talento que ele me devolveu, já que ele não fez nada, e dê para aquele que tem 10 talentos. Que pegou 5, devolveu 5, ficou com os 10. Então dê para ele, fica com 11. E esse aqui vai para as trevas exteriores. Essa parábola é fantástica e explica praticamente toda essa questão. Por exemplo, quando o Kardec pergunta se a nossa capacidade cognitiva fica limitada, eu acho que fica. Se nós não usar bem a inteligência, como todos os outros talentos, nós vamos ficar limitados. Aí que eu queria que o Navarro explicasse, Navarro, esses talentos, quais são e quais são as limitações que a gente apresenta e por conta disso a gente fica bloqueado aqui nessa existência. Toda a lei de Deus está dentro da nossa consciência, segundo propõem os benfeitores espirituais. E tudo aquilo que o espírito vive, não importa onde, se é no mundo material ou no mundo espiritual, fica arquivado na sua memória. Como nós estamos tendendo naturalmente por objetivo divino à perfeição, enquanto tivermos dentro de nós memórias relacionadas a coisas contrárias à lei de Deus, contrárias ao aproveitamento da instrumentação que Deus nos permite, os talentos, nós seremos chamados à conta pela nossa própria consciência, através de remorso, arrependimento, sentimento de culpa. Então a nossa memória espiritual sempre vai fazer pressão na nossa condição existencial.
E isso a gente precisa passar em revista também. Por quê? Porque assim como o Dr. Aguinaldo nos explicou a questão dos talentos, de uma existência para outra, aquilo que nós não valorizamos, nós teremos que passar por experiências que nos levem a valorizar aquilo que tivemos nas mãos e não vamos ter momentaneamente. O que significa dizer que nós teremos que corrigir tudo aquilo que fica no passado. E no livro dos Espíritos, que está errado no passado, e no livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais vão nos dizer, quando se estuda o esquecimento do passado, que a gente necessariamente não precisa conhecer o passado, mesmo porque ele está escondido por proposta divina, mas que a gente pode ver pelas nossas tendências, pelas nossas inclinações, aquilo que tem a ver com as coisas do passado. Então, aquilo que a gente acha que faz falta agora, que a gente gostaria e não tem, aquilo que a gente lamenta não ter porque outro tem, nós precisamos inserir num contexto que pode estar relacionado ao mau uso no passado. E esse mau uso vai deixar de fazer pressão em nós outros quando nós fizermos o que é certo com aquilo que temos nas mãos. Então a proposta divina sempre é de corrigenda do passado, mas de preparo para o futuro. Então mesmo que eu tenha poucos talentos nas mãos agora, fazendo bom uso deles, eu tenho direito a mais talentos. Mas por talento, entenda-se, desde o corpo físico que nós recebemos, né, os talentos das horas, o talento da família, o talento do trabalho profissional, o talento da oportunidade de aprendizado, enfim, tudo que a providência divina nos possibilita são talentos. E eu preciso fazer bom uso. Ou seja, inércia nunca. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Porque senão tudo aquilo, repetindo para ficar bem sedimentado no nosso raciocínio, né? Tudo aquilo que é mal usado, tudo aquilo que causa prejuízo, a nossa própria memória vai fazer uma pressão psicológica e a gente acaba até partindo aqui para a Terra para estados menos felizes, né? Tais quais determinadas condições espirituais que vão nos deixar aqui psicologicamente abalados, né? Algumas condições psíquicas relacionadas a erros cometidos no passado. Lembrando que quando o Kardec faz essa pergunta, ele só se refere à nossa capacidade cognitiva, nossa inteligência. Mas se a gente quiser abrir, como o Naval já citou, alguns talentos, tem muitas pessoas que não cuidam da família e voltam, às vezes, órfã muito cedo. A pessoa que não zela pela saúde, né, que acaba nos excessos, que nós já falamos inicialmente, acaba denegrindo a própria saúde, então reencarna com doenças provenientes do mau uso da saúde, ou com os vícios, ou com guloseimas, alguma coisa que leve a isso. A pessoa que às vezes usa a mão para fazer o mal, agredindo, violentando, às vezes matando a pessoa, volta sem braço, sem mão, volta às vezes sem perna. São talentos, porque o corpo físico é um talento. E quando você usa para o bem, ótimo, provavelmente você volta mais saudável. Mas se você usa o corpo para fazer o mal, você vai voltar limitada. Então, são muitos talentos que o pessoal não sabe usar. Quando eu coloco o pessoal, estou me incluindo também, a gente não usa bem os talentos. Por exemplo, a consciência que nós já temos hoje é um talento. Outrora não tínhamos essa consciência de fazer o bem. Você nasceu, tem consciência, tem que fazer o bem e não faz. Na próxima, às vezes aquela pessoa que é muito rica, que tem tudo para ajudar muita gente, mas só no egoísmo, só atende os seus anseios, na próxima volta pobre e fica questionando, meu Deus, eu não consigo sair dessa pobreza. Lógico, você teve uma fortuna na mão e não soube usar. Quem sabe agora você sentindo a pobreza bater na porta, você vai saber usar esse talento. Então, a lei de Deus, como o Naval colocou no começo, ela é muito cobradora. E quando a gente desencarna, a consciência funciona como uma pedrinha no sapato, que está incomodando, e a gente tem que tirar a pedrinha no sapato. E a gente tira, voltando à Terra, reencarnando e resolvendo aquela problemática que é nossa. E Deus, entre aspas, não tem nada a ver com isso. É a lei que comanda a nossa vida evolutiva. Verdade. E, meus amigos, encaminhando o nosso raciocínio já para o fechamento das nossas reflexões, percebamos. Primeiro discutimos as tentações e agora as questões da memória.
Ora, as tentações só existem em nós por conta de termos uma memória, né, daquilo que já experimentamos, porque a gente não é tentado naquilo que a gente não tem necessidade, naquilo que a gente não tem característica para a coisa. Então, nós temos uma vida aqui que se trata de mais uma etapa do desenvolvimento dos nossos espíritos. E quanto mais eu me alinhar com a proposta divina, que é a proposta do amor, mais eu vou fortalecer o meu espírito contra as tentações e contra os reflexos infelizes que os erros ainda fazem na nossa própria consciência, tirando um pouco daquilo que se percebe como bem-estar na Terra. Então tem tudo a ver a lição. O que é que nós temos feito? Porque isso vai nos induzir a evitar novas e mais problemáticas tentações, quanto vai nos permitir a paz da consciência, a tranquilidade de consciência, que é um dos pressupostos da felicidade aqui na Terra. Nós agradecemos aos queridos amigos que têm nos acompanhado, rogamos ao Senhor Jesus que os abençoe a todos, né, e que a gente possa refletir nessas lições que a doutrina espírita tem trazido para nós outros. Até uma próxima oportunidade.